Hoje vamos falar sobre emoções e intervisão. Qual é o benefício disso dentro da mediação de conflitos? Um tema super atual e importante na nossa atuação profissional. Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a querida Célia Nóbrega Reis, que é mediadora, com mais de 20 anos de experiência, mentora, professora e vem hoje compartilhar sobre a sua experiência de vida e profissional, trazendo insights e realmente várias ideias para você já começar a colocar em prática. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já aproveita e compartilha esse vídeo com outro profissional da área também. Vamos juntos, aumentando essa rede através do diálogo e da colaboração. Querida Célia, que alegria! Estou realmente muito feliz em recebê-la aqui no canal. Tenho um carinho enorme por você, uma admiração como profissional. Tive a oportunidade de trabalhar, ainda estamos trabalhando lado a lado, ainda que distante, online, mas é realmente tenho um grande carinho por você. Obrigada por aceitar o convite. E você sabe que eu gosto de começar os bate-bolas com uma pergunta instigante. Então conta aqui pra gente, quem é Célia para além do currículo? Olha, Alex, querida, então, antes de mais, eu é que estou muitíssimo grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando contigo num canal super importante, que traz super, agrega super informação nas várias áreas. Então, muito obrigada por estarmos aqui as duas, enfim, por continuarmos nosso caminho, que usando uma metáfora, não é? Que é uma intervenção do mediador, o oceano que às vezes nos separa, e nem sempre estamos com o oceano, é também aquilo que nos une, não é? Então é muito legal podermos ir fazendo trocas aqui, ali, enfim, por esse mundo fora, neste momento numa telinha. Então, tu me perguntas quem sou eu para além do currículo. Realmente, a minha ideia é o currículo é o que eu faço, ou o que eu fui fazendo ao longo da vida. Eu sou essencialmente, eu gosto muito desta linguagem, eu sou essencialmente uma taurina com ascendente Sagitário, que significa que eu sou uma mulher de crenças, de fé, de festa, de entusiasmo, portanto, de ter vontade de viver e de fazer, mas creio eu com os pés na terra. Sou irmã de 5 irmãos homens, a tia de 8 sobrinhos, 9 sobrinhos, na verdade, 7 dos quais meninos, 2 meninas, e portanto sou mediadora há muitos anos, sou formadora, isso faz parte do currículo, e sou sobretudo um ser humano que se melhorou, eu quero acreditar nisso, que se melhorou bastante nestas trocas com outros mediadores, com outros colegas. Então sou um ser humano feliz, sou um ser humano que, como dizia o Mahatma Gandhi, gostaria de ser a mudança, ou gosto de querer pensar que sou a mudança que gostaria de ver no mundo. Então todos os dias eu procuro agregar algo que permita chegar aí. Nem sempre consigo, naturalmente, mas esse é o meu foco todos os dias. E, enfim, eu acho que vamos andando, não é? Lidando entre o que é o ser, vamos dizer, racional e o ser emocional, entre o que é a Célia profissional e tem uma interação com as outras pessoas, não só sob o ponto de vista profissional. Então, não sou vários eus, como diria o Fernando Pessoa, creio que sou sempre, ou tento ser sempre a mesma, pelo menos congruentemente a mesma, mas é isso, acho que é, no fundo, assim, mais sumariamente é um pouco isso. Perfeito. Nós estamos nessa constante evolução, transformação, e isso que é tão instigante durante a nossa caminhada, né? Você realmente, Célia, traz isso muito forte na sua atuação. E eu gostei muito de uma fala que você disse, no sentido de eu tenho o meu lado profissional, pessoal, mas eu sou uma só. Eu falo muito isso na minha atuação também, e a gente precisa ser coerente, porque assim, nós que trabalhamos, quero até tocar nesse ponto, porque eu vejo alguns profissionais com um olhar diferente, eu queria saber o seu. Coerente que eu quero dizer é no sentido de, se eu sou uma profissional voltada para a pacificação, faz sentido se no meu lado pessoal eu vivo fazendo o oposto daquilo?
Então, para mim, eu acredito que a gente não é apenas o chapéu da mediação, eu acho que isso acaba fazendo parte de quem nós somos. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, isso não quer dizer que a gente não tem os nossos gatilhos e as nossas questões, mas é sempre com a intenção com o intuito de alcançar aquilo, com o objetivo de realmente ser melhor como ser humano e para os outros. Qual é a sua visão sobre isso, Célia? Olha, querida, eu estou inteiramente de acordo contigo, não é? Aliás, eu sou, enfim, pelo currículo, como tu dizes, eu já fiz várias coisas, continuo fazendo várias coisas, mas eu me considero, não só de um ponto de vista de procedimento e profissional, mas de um ponto de vista de olhar para a vida como uma mediadora. Então isso significa que procuro ter um olhar holístico, não só sobre mim própria, acima de tudo e primeiro que tudo sobre mim mesma, mas também depois sobre os outros. Isso significa que, seguindo na tua passada e na tua proposta, eu não consigo cindir o que é pessoal do que é profissional. Isto é, naturalmente, se tu estás, enfim, sendo mediadora, tu não estás naturalmente trabalhando as tuas questões diretamente pessoais. Mas eu acredito, e mais não é uma crença, não é uma fé, não é algo esotérico, ok? Mas sim algo que eu vejo acontecer nestes 22 anos de prática da mediação, que é aquilo que os outros me agregam, aquilo que os outros me acrescentam, aquilo que os outros me trazem, me ajuda profundamente, não só de um ponto de vista profissional, também para lidar com outros, se eu posso dizer assim. As outras relações, mas também comigo e com os meus desafios. Aliás, eu creio que a melhor forma de nós nos trabalharmos, e às vezes até, enfim, trabalhar as nossas feridas, é muitas vezes essa interação com os outros, ok? Claro, enfim, nós não vamos aqui aprofundar sobre isso, claro que do ponto de vista da mediação, eu não posso trazer as minhas feridas e não posso deixar que elas acabem influenciando. Interfiram com o protagonismo dos participantes. Agora, este pessoal e este profissional, eu acho que andam par a par. Às vezes misturam-se mais, outras vezes a gente procura, até sobre um ponto de vista da exigência externa, de profissionalmente eu sou mais assim, pessoalmente sou mais assim. E até de acordo com aquilo que, enfim, que nós nos propusemos falar um pouco aqui, há uma ideia de que profissionalmente eu não posso manifestar qualquer emoção, eu tenho que ser cara de paisagem, não é? De pó, completamente não é? ali, sim. Isso, não, quanto mais, não é? Melhor, mas pessoalmente eu posso gritar, eu posso rir, eu posso fazer tudo. Eu realmente não acredito que isso seja possível, acho que é extremamente violento nós não nos podermos manifestar com todo o nosso ser, seja físico, seja emocional, em todas as situações. Por isso também a mediação, nesse sentido, é um espaço em que as pessoas podem ser, rir, chorar, gritar, não fazer nada disto, poder ter uma perspectiva, uma postura mais, eu ia dizer racional, embora todos saibamos que podemos dizer racional aqui, emocional aqui. Claro que não, nós sabemos que as emoções também estão todas aqui, mas na mediação há esse espaço para as pessoas poderem partilhar aquilo que sentem, aquilo que desejam manifestar. E se isso é muito, acho não, tenho a certeza, é sempre apontado nos estudos como uma das mais-valias da mediação. Eu poder ser quem sou, estar na mediação, do ponto de vista dos mediados, como sou, sem julgamentos e sem limitações. Um local seguro para falar sobre assuntos delicados, sobre questões que muitas vezes as pessoas só vão evitando fora da mesa de mediação, e ali é um espaço para trabalhar essas questões. Perfeito, Célia. Você colocou bem uma questão, fala muito quando tratamos de carreira, profissionalismo, que precisa ser uma seriedade para conseguir passar credibilidade, e claro que a gente precisa sim ter atenção no impacto das nossas ações, são a diferentes públicos, porém não tem como, pessoas se conectam com pessoas. Se a gente tenta ser robô,
eu não vou conectar. Eu posso até parecer ser quase um robô no sentido de não tentar passar emoção, mas aquilo não é verdadeiro, porque internamente eu estou sentindo coisas. Então, eu não passar isso acaba sendo uma quebra, sobre o meu olhar, uma quebra, na verdade, daquela credibilidade, porque não passa aquilo que eu realmente sou. Então, concordo plenamente com o que você colocou aqui. E agora, trazendo para o meio da mediação de conflitos, da intervisão, eu quero escutar um pouco mais sobre a sua vivência em relação a essa ferramenta da intervisão, essa possibilidade de trabalhar com a experiência dos outros, essa troca de crescimento. Compartilhe um pouco na prática. Ok, então, Alice, só para te trazer que de facto às vezes tem-se a ideia de que apenas na mediação familiar é que as pessoas, isto por estares a falar do profissional, não é? Por estarmos a falar do profissional, do pessoal, que é só na mediação familiar que as pessoas manifestam tendencialmente as suas emoções. E isso não corresponde à verdade. Okay? Como tu sabes, como eu sei, manifestam naturalmente porque a pessoa é isto, é uma conjugação de ambos. E há vários exemplos de mediações empresariais, de mediações laborais, de mediações comerciais, só para falar naquelas arquetípicas, de recuperação de empresas, como também sabemos, em que há manifestação, e não é só, enfim, ou do trabalhador, ou do devedor, por aí fora, é de todos, porque todos nós temos estas duas dimensões, não é? Então, quando tu me perguntas sobre a intervisão, aquilo que eu te posso trazer ligado a esta questão é que, bom, a intervisão é o conceito mais moderno sobre aquilo que se falava, afinal, alguns ainda costumam falar sobre supervisão, não é? Supervisão é tu teres alguém que, com mais experiência, com mais anos de prática, que vai refletindo contigo, orientando-te na tua prática, seja na psicologia, enfim, seja, lembrando da psicologia, mas noutras áreas. O conceito mais moderno e para mim mais ligado à mediação surge hoje com a intervisão, ou seja, já não há alguém que está acima de ti, a supervisão tem um pouco isto super acima, mas alguém que está no mesmo plano, isto é, somos todos, e agora cinge-me à questão dos mediadores, naturalmente, somos todos mediadores trabalhando as nossas emoções, os nossos desafios, as nossas Vulnerabilidade. facilidades, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades. Muito bem, exatamente isso, ok? Todos juntos partilhando isso. Naturalmente, e no nosso caso, eu tenho feito um trabalho essencialmente em Portugal, mas com colegas de Portugal e do Brasil, tenho feito com uma colega do Brasil, que se chama Helena Mandelbaum, que, enfim, é paulistana, ou pelo menos residia, enfim, não tem casa que eu saiba, é em São Paulo e reside em Portugal já há uns anos. E, portanto, nós temos feito este trabalho em conjunto, quer para Portugal, quer para o Brasil, quer para Angola, que são, enfim, os 3 países em que mais trabalho. E este trabalho que é feito, a Helena tem uma expressão que eu gosto sempre de parafrasear, que é dela, e portanto os créditos à sua autora, que é a intervisão é nós despirmos-nos todos uns em frente aos outros, e poderem aparecer as nossas gordurinhas, as nossas, enfim, imperfeições, aquilo que nós gostamos menos, aquilo que gostamos um bocadinho mais, aquilo que eventualmente nós gostaríamos de ver trabalhado de uma outra forma, corrigido, mas todos, ok? Então, quem Aquilo está, que a gente às digamos vezes esconde para os outros, mas ali é um espaço para trazer, para justamente conseguir trabalhar essas questões, porque vão refletir na questão profissional também. Seria isso? completamente, mas é exatamente isso, meu amor. Ou seja, que é nós, porquê? Porque ainda que a mediação tenha este viés de criar um espaço de segurança, de confiança, em que todos nos podemos trazer, etc., e todos, incluindo mediadores, manifestam também as suas emoções, ainda assim, dizia eu, não deixamos de estar muito, também às vezes limitados, coartados por essa questão de, ok,
eu não vou partilhar com o colega, isto é uma vulnerabilidade, uma fragilidade, o que é que vai achar? Vou ser alvo de crítica e de julgamento, e não é esse o objetivo da intervisão, como também não é esse, naturalmente, o trabalho que fazemos em mediação. Então, para mim, mediação e intervisão têm que andar a par, entendes? Tem que, assim, ou seja, a ligação entre a teoria e a prática e a teoria são fundamentais do meu ponto de vista. Okay? Isto é, na intervisão, nesse tal despir-nos todos, ajudando-nos todos a refletir todos sobre as nossas gordurinhas, sobre as nossas questões, como dizem muito bem, que a gente guarda ou na gaveta ou na prateleira, não é? E podermos ter um espaço de coração aberto, open mind, open heart and open will, no sentido de fazer essa partilha e de todos crescermos. E porquê que é importante todos crescermos enquanto mediadores? Não é só para a Célia individualmente ou para a Alice individualmente. É porque isso leva a que o nosso trabalho, que a nossa dádiva, se quiseres, aos mediantes, que a nossa participação em que eles possam aparecer como os protagonistas das suas próprias vidas seja mais facilitada, seja mais suave e seja, se eu posso dizer assim, mais proporcionada. Portanto, para mim faz muita estranheza nós não termos, seja mecanismos formais ou informais de intervisão. Quero eu dizer isto, quer estejamos em turmas, em grupos, como aqueles que disse que organizamos, quer eu, quantas vezes, bem, tive esta mediação, meu Deus, deixa eu ligar a Alice, bater umas bolas. Será que eu agi da melhor forma? Será que eu poderia ter feito diferente? Como que da próxima vez posso atuar de forma mais específica ainda? Essa troca enriquece absurdamente. De falar com colegas sobre esta mediação, ok? Porque eu sentia que eu estava fora do centro da mesa, isto é, eu gosto muito de imagens e para mim o mediador tem que estar no centro, no sentido de não estar nem para um lado, nem para o outro, ou como diria o Uri, está com todos no sentido todos, em que... Exatamente, todos multiparcialidade. Exatamente, todos podem apresentar, todos são respeitados como são, não são julgados, tudo isso. E nós fazemos isso, não é, na nossa prática. Agora, é um desafio, não é? Nós ouvirmos uma adolescente simultaneamente dizer, não, eu não quero mais nada contigo, neste caso era com o progenitor, mas ainda assim pergunto-me porquê que tu não me telefonas, porquê que tu não me mandas mensagens, ok? Então, e isto gera em ti, enfim, também mesmo todo esse trabalho de não julgamento, de legitimação, de compreensão, gera em ti aquilo que eu posso escrever como uma ansiedade de o que é que eu, enquanto mediadora, não extravasando as minhas funções de mediadora, posso permitir, no sentido de posso fazer para que este espaço de mediação possa trazer esta família, apresentar-se e falar sobre isto. E foi essencialmente primeiro com o meu colega, com o mediador, e depois com estes tais sistemas que eu disse de intervisão não formal, de trabalhar todas estas questões, porque foi muito, e como te digo, não tem a ver com os anos que tu tens, tenho 22 anos de prática, podia estar mais tranquila, não tem a ver com a prática, tem a ver com sermos humanos e com nós quase sentirmos, às vezes, enfim, no meu caso, as dores essencialmente daquelas crianças. E isto não é suposto o mediador, não é? Sentir-se parte. Então, por isso a intervisão ajuda, por isso a comediação ajuda e por isso nós trabalharmos as nossas emoções até fora do profissional, fazendo, enfim, todo um trabalho, depois cada um fará, enfim, workshops, meditação, enfim, terapia em grupo, o que quiser aí, perceber o corpo, perceber como é que o corpo nos dá sinal, porque as emoções manifestam sempre no corpo, onde é que o corpo dá sinal, o que é que mexeu connosco a partir daquela interação. Então, isto para te dizer que é um trabalho de todos os dias e que, ainda que as skills do mediador estejam muito claras para a maioria de nós, não basta estarem claras, não basta nós procurarmos
ter sempre uma prática de acordo com aquilo que são essas habilidades, digamos assim. É preciso também estar, vigiar e orar, não é como diria. É preciso estar sempre vigilante no sentido de fazer este trabalho com os outros e podermos vulnerabilizar-nos, fragilizar-nos e muitas vezes dizermos, meu Deus, o que é que eu faço a partir daqui, como é que eu avanço e eventualmente até nem avançar, enfim, já mudaria outra questão. Exatamente, eu ia trazer esse ponto agora, Célia, porque isso que você colocou é fundamental, nós somos seres humanos, então não tem como dizer nada me toca, só porque eu estou ali como mediadora, então eu consigo me afastar 100%. A gente tem várias técnicas para ajudar a controlar, a sair, como você colocou, que é aquela visão helicóptero, sair daquele lugar e ajudar as partes sem ir para um lado ou para o outro, porque essa é a questão, a gente não pode ali, não estar num local para puxar para um lado ou para o outro. A minha questão, eu queria agora perguntar sobre o seu olhar. Até que ponto eu posso ir e até que ponto eu preciso de desistir? Porque tem momentos que a gente não vai conseguir dar conta, a gente está de tal forma envolvido que já estou 100% desse lado, não consigo seguir mais. No seu olhar, como identificar isso? Porque para o mediador é desafiador, porque você tem que estar ali com o olhar sempre nas partes, mas ao mesmo tempo vigilante. Opa, eu estou aqui, essa pergunta foi de uma maneira construtiva, eu estou puxando já para aquele lado. Olha, pergunta de $1 billion, se fosse o caso. Vixe, receita mágica, isso eu sei. Vou-te já antecipar o fim. Não sei, não posso dizê-lo. Okay? E porquê? Bom, isto leva-nos para as questões da ética, ok? Que, como sabes, também é uma matéria de que eu adoro e também era uma opção de debatermos um papo, quiçá, numa outra altura, que é uma questão de que eu gosto bastante, aliás, tenho estado, já lá está, com o currículo profissionalmente muito ligada, continuo como Presidente da Comissão de Boas Práticas da Federação Nacional de Mediação de Conflitos nesta matéria, e cada vez que me fazem essa pergunta, eu respondo assim, desta forma, que é: eu não sei. E porquê que eu não sei? Porque Exatamente porque é absolutamente subjetivo. Vamos ver. Não é subjetivo eu estar a ser isenta ou não isenta. Isso é absolutamente objetivo no sentido, até, volto a dizer, com a comediação, com a intervisão, nós temos o espelho, não é? É para isso também que ajuda o feedback do colega. Nós também fazemos essa reflexão, não é? Seja na mediação, seja na própria sessão de mediação, como eu falei há pouco, subir a galeria ou o camarote, seja entre sessões, nós fazemos ou devemos fazer também essa reflexão, e portanto é mais ou menos objetivo eu perceber se estou mais para um lado, se estou mais para o outro. Às vezes é difícil porque nós não temos logo essa noção, mas com o feedback do outro, com o levantado do espelho, percebo bem, por esta intervenção, o que é que estava aqui e por aí vai. E, portanto, isto é mais ou menos objetivo, portanto, eu posso sentir que estou a ser imparcial, desculpa, que estou a ser parcial, que não estou a ser isenta, que estou a julgar, que estou, sei lá, como às vezes também acontece, em algumas situações, estou mais para moralizar do que propriamente para mediar, outras vezes que tenho, enfim, se estivermos na laboral ou noutra, a minha visão ideológica pode estar mais presente, sei lá, ser mais pró-trabalho ou pró-capital, enfim, apesar destes termos marxistas já estarem um bocadinho em desuso, mas enfim, para simplificar a conversa. E, portanto, isso é mais ou menos o objetivo. Agora, o grande desafio, e é esse o grande desafio da ética, por exemplo, diferente da deontologia, tudo o que eu estive a falar foi sobre deontologia. O mediador deve ser isento, deve ser imparcial ou parcial, ou multiparcial, numa versão mais moderna, etc, etc. Agora, neste caso em concreto, estou eu em condições de prosseguir? Estou eu em condições de, por exemplo, vivo, e os exemplos que te trago são exemplos pessoais que aconteceram comigo, naturalmente, eu estou a passar por um processo de separação. Esta pessoa, a forma como atua, aquilo que diz a voz, faz-me lembrar o meu ex-futuro, ou já ou ex-companheiro. Ok, em relação às questões eu estou absolutamente sem julgamento, sem nada, mas este associar
ao meu ex-companheiro permite-me continuar, permite-me ainda assim proporcionar esse espaço em que eles sim se compreendam, ressignifiquem a sua história, façam ou planeiem o seu projeto futuro, querendo, etc. Essa é a pergunta. E essa é individual e intransmissível. Okay? Posso dizer que nesta situação eu não continuei, portanto continuo a minha colega, por isso também a comediação é utilíssima, porque se houver algo ligado a estas questões, o outro pode continuar. Pode seguir. Tem grandes mudanças. Então, essa é uma questão que nós devemos, por um lado, estar conscientes, estamos a ser ou a não ser isentos, ou mesmo estando a ser isentos, pelo menos eu sentia que estava, isenta e multiparcial, ainda assim, o facto de bater na minha história, se eu posso dizer assim, o facto de, sei lá, estava a lembrar de uma outra situação, não foi comigo esta, mas fiz a intervisão com uma colega, sendo formadora numa mediação, havia uma formadora, uma entidade formativa que não pagava, que não reconhecia, portanto, como houve essa identificação, se isto me permite ou não continuar. Eu diria, a priori, não, por uma questão até de precaução e de prevenção em relação aos participantes. Mas porque inconscientemente nós podemos acabar conduzindo por fazer essa ligação tão forte com essa vivência. Completamente. E por isso também, repara, a intervisão aliada à comediação, com o observador em sala ou com um colega em sala que não tem intervenção, é imprescindível. Porque é através dela que eu consigo fazer essa auto e heteroreflexão. É a partir das perguntas também dos meus colegas na intervisão, a partir das suas próprias reflexões pessoais, que eu posso tomar uma decisão que é sempre individual sobre estou ou não em condições de prosseguir. Questões, por exemplo, também com situações de acusações de abusos de menores, de violência em relação às mulheres. Em Portugal não está proibido, aliás, porque muitas delas só aparecem na própria mediação. Todas estas são tudo casos que já me aconteceram, levam a ter pelo menos que parar e fazer essa reflexão. Okay? E, portanto, em suma, é individual, intransmissível, é importante este trabalho de equipa, a equipa é fundamental. Eu não acredito que seja possível trabalhar em mediação isoladamente, fazendo, enfim, embora conheça situações dessas, nomeadamente em Portugal, fazendo uma formação há 20 anos e depois não mais procurando esta interação com outros colegas, esta reflexão, estas esse desenvolvimento contínuo leituras, mesmo. Exatamente. Mas você acredita, quando você diz individual, não necessariamente é contra a mediação sem ser comediação, ou seja, individualmente. O que você traz é a importância dessa troca com os outros, ok. Completo, sim, essa busca de tu te fazer os refresh, não é? Porque imagina, há 22 anos havia coisas que, ainda que se mantenham o tronco essencial, que eram feitas de outra forma, que se pensava de outra forma, que eu própria pensava de outra forma, que eu e os demais colegas... Experimentou e viu que aquilo não funcionava bem para você, porque também tem isso, cada profissional vai dando o seu tempero, a sua ali, claro que tem uma base, né? Até falando, por exemplo, do ICFML, dos standards, é uma base, mas a partir disso, cada um tem uma linha de atuação, tem uma forma de colocar as suas técnicas e também o seu próprio perfil, as características. E nem podia ser de outra maneira, Alex. Em obediência, digamos assim, em congruência, que eu acho que isso é muito importante, há pouco falaste nisso, eu gostava de sublinhar, em sermos coerentes e congruentes com aquilo que nós propomos aos participantes, aos mediantes. Então, se nós também aceitamos e respeitamos, naturalmente, sem julgamentos, sem pré-ideias, sem preconceitos, a individualidade de cada um de nós, digo eu, também naturalmente nós devemos, vou dizer, aceitar, promover essa individuação, ou essa individualidade, a individuação é um conceito muito junguiano, não é? Essa individualidade por parte
dos próprios mediadores, não é? Quer dizer, imagina, nós as duas, perante uma mesma situação, fazendo uma mesma mediação, não é? Vamos supor que isto era possível, naturalmente nós temos intervenções diferenciadas, verbais, não verbais, paraverbais, diferenciados, e está tudo certo, porque é dessa diversidade também, é dessa possibilidade também de podermos, mais do que essa individualidade enquanto criadores, até podermos ser os profissionais que aqueles medianos necessitam. Okay? Podermos ter não termos cintura de concreto, como diriam no Brasil, não termos uma cintura rígida ou de cimento, como diríamos em Portugal, mas sim um requebro de do adaptar Brasil ou da também Angola, para né? cada pessoa, para cada contexto, isso é fundamental. Acho que faz parte dessa caixa de habilidades do mediador. É importante. Eu acho fundamental mesmo, sabes? Fundamental. Até dava-te a dizer esse requebro do samba no Brasil, ou o requebro da anca da Angola, porque eu não disse no início, mas eu nasci em Angola, sinto-me parcialmente angolana, aliás, parcialmente angolana, parcialmente portuguesa, parcialmente brasileira. Fui adotada, não tenho mais. Tem um pezinho em cada país. Sim, e adoro. E acho que é muito isso, não é? Essa capacidade de nós podermos efetivamente não sermos rígidos, sermos flexíveis, podermos realmente termos aquilo que os participantes necessitam que sejamos. Portanto, eu sou muito, não sou crítica, bom, mas sobre a questão das escolas, não é? Em termos de mediação, eu sigo o modelo X, o modelo Y, o Z. Eu creio que mais do que os modelos em si, que naturalmente é importante percebermos quais são as propostas, as intervenções, etc., é nós podermos utilizar todos eles, talvez seja o meu ascendente sagitário que gosta de misturar todos eles para atendermos ou para prestarmos ou para darmos um melhor serviço aos nossos medianos. Okay? Então, isso também, no caso da intervisão, também nos ajuda a compreender isso. Não ficarmos engessados, espartilhados numa determinada proposta de trabalho, mas sim podermos utilizar e transitar entre elas em função das necessidades das pessoas, porque nem todas as pessoas, por exemplo, vão necessitar de uma proposta de trabalho X, Harvard, por exemplo, nem todas vão necessitar, ou elas precisarem de situar narrativa, and so on. Não é? Portanto, enfim, não vou passar pelas propostas de trabalho, porque naturalmente haverá outras pessoas, acredito que não sejam só mediadoras que nos escutam, e os que nos escutam sabem, mas acho que é essa capacidade de podermos ser aquilo que os medianos necessitam que sejamos, que é talvez a skill mais desafiadora hoje em dia, para nós e pelo menos para mim, para além da escuta e para aí fora, obviamente. Perfeito. É muito importante conseguir utilizar esses conhecimentos, porque não adianta ficar também acumulando informação, eu falo muito disso por aqui, e não colocar em prática, e não perceber o impacto disso em cada pessoa, e não perceber o impacto em nós também, se aquela técnica, se aquilo realmente fez sentido dentro da nossa forma de atuar. Então, essa junção de conhecimento com prática é fundamental. E como você colocou, a intervisão vem para agregar ainda mais um espaço de crescimento. E como que funciona na prática, Célia? Se algum mediador quer realizar, como que vocês trabalham através de intervisão? Olha, a intervisão pode ser, lá está, também é um fato que é feito à medida do nosso corpo, ok? Eu, por exemplo, não querendo, porque não me pagam para isso, fazer patrocínio, mas se eu quiser vestir, sei lá, umas calças da Bershka, não posso. Eu tenho 52 anos e não caibo, mesmo nos L's da Bershka, são um XS para mim, tá? Então, isto significa que eu preciso de, sei lá, uma calça ou que seja, um M que seja, de acordo com o corpo que eu tenho. E nem todos os M's, ou S, ou L's, S, tomara, vão bem. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que também, assim como o mediador está nessa disponibilidade para ser
aquilo que os medianos necessitam, também a intervisão deve estar para ser aquilo que os mediadores necessitam. Então isto significa o quê? Há várias formas, também há vários modelos de intervisão, mas não vou amassar com isso, não é essa a questão, é perguntaste como é que eu, mediador, posso? Então eu posso ou fazer essa intervisão individualmente, ou posso fazer em grupo. Isto não se confunde com terapia, já agora, mas funciona um pouco como algumas formas de terapia, seja, enfim, as clássicas ou as não clássicas. Isto significa, eu individualmente contrato um X de horas de intervisão para um pacote, se eu posso dizer assim, para a minha prática. Ou eu contrato uma intervisão para esta mediação em concreto. Okay? Ou seja, mais pontual, mais casuístico. Ou eu tenho, continuo no individualmente, tenho também esse acompanhamento em todo o meu trabalho, okay? Com aquela ou com aquele grupo de intervisoras. Ou eu posso ingressar numa turma de intervisão. O que é que isto significa? Um trabalho que é feito, pelo menos no trabalho que eu faço, um trabalho que é feito aliando a teoria à prática e a prática à teoria. Isto é, há uma parte inicial de teoria, no sentido de textos, livros, enfim, questões que são trabalhadas de um ponto de vista teórico ou prático, e depois há um momento seguinte de intervisão pura e dura, se eu posso dizer isto, é que alguém apresenta uma situação e depois, seguindo, como digo, neste caso a teoria U, então fazemos todos esse trabalho connosco mesmos a partir do relato de um caso. Okay? E o relato do caso não é relatar que entrou, que fez, não é a história em si que é importante, embora também o seja, naturalmente, para contextualizar, mas é todo o nosso trabalho, todas as vivências, tudo o que acontece connosco, tudo o que ressoa em nós, não só do ponto de vista de quem fez a mediação, mas como quem participa na intervisão. Então pode ser feita individualmente, em grupos, nós temos turmas semanais e outras quinzenais, depende das necessidades. Há pessoas que têm muitas mediações, outras que não, outras nunca tiveram uma mediação na vida, mas querem manter-se ligadas e ouvir os casos práticos e como é que os mediadores aprender com a atuam, vivência dos outros. com a vivência dos outros, como é que se vulnerabilizam, como é que tratam dessas vulnerabilidades. Às vezes, como é que seguimos esta mediação? Lembro-me de uma situação de uma colega numa intervisão, era uma mediação comunitária, portanto, com vários entes, e nós trabalhámos essa questão, como é que iria prosseguir, era uma coisa até, enfim, nem era mediadora portuguesa e suíça, mas que tinha um trabalho até feito, uma contratação internacional, digamos assim. E, portanto, como é que ia ser, como é que não ia, depois fomos acompanhando, então é um grupo de suporte, no fundo é um suporte, é não nos sentirmos sós, é podermos sentir uma presença, um acompanhamento, um dar a mão quase, virtual, porque estamos em tela, claro, até pelas questões deste oceano maravilhoso que nos liga, nomeadamente ao Brasil e à Angola, e é um grupo de suporte, de reflexão, de prática e de teoria. Também fazemos o trabalho teórico de podermos acompanhar então este vai e vem entre a teoria e a prática e a teoria, sem dúvida. Até porque em alguns momentos vai além apenas da questão da emoção, é necessidade, preciso desenvolver essa habilidade, preciso me atualizar em relação a isso para aplicar nesse caso concreto. Aqui que entra também a questão teórica que você comentou? É aqui também que entra a questão teórica. Repara, muitas se eu posso dizer isto sem qualquer, enfim, ofensa, não é esse o objetivo, mas se há chamadas bíblias da mediação, não é? Se há, por exemplo, aqueles livros de cabeceira quase, que todo mediador deve ter, e que, portanto, muitos deles já têm uns anos. O que é um facto, em especial no Brasil, em Portugal, a produção literária ou a produção
escrita sobre mediação é mais curta, embora haja várias pessoas que escrevem sobre ela. Ainda assim, há uma atualização, não sei se diária, mas quase ao ritmo que nós vivemos, quase ao ritmo dos telemóveis, não é? Que estão sempre, ainda não saiu uma versão, já está a sair outra. Eu não diria que a mediação seja assim, não é? Felizmente. Portanto, há um corpo teórico também mais ou menos estável, mas depois há práticas diferentes, há olhares diferentes, há pessoas que estudam uma determinada área, há questões culturais. Ainda que, devo dizer, eu creio que nós todos somos profundamente humanos nas nossas pequenas, grandes coisas. Vivamos no Senegal, ou sejamos originários do Senegal, ou vivamos no Canadá, não sei porque me lembro destes, talvez pelos polos, ou, no nosso caso, transitando por estes países, ou pela Alemanha, etc. Portanto, há coisas que são, depois, naturalmente, a expressão das emoções é algo também As muito necessidades cultural. básicas são as mesmas, digamos assim. Exato. Tem ali uma Exato. base. A gente está sentindo isso na pele com essa vivência agora de um mês em cada país, culturas, línguas, gastronomia, tudo completamente diferente. Mas tem uma base que nos conecta, mesmo sem conseguir falar, muitas vezes. Esses dias a gente foi fazer compras, gostamos muito de pegar frutas, verduras na feira. Obviamente, a gente não fala a língua de todos os países e muitas vezes eles não falam inglês. Então, é basicamente na mímica, no sorriso, ali na comunicação não verbal, e a gente se entende. Então, tem algumas coisas que realmente elas conectam e vai muito além apenas da parte técnica. É realmente perceber o ser humano, se importar com o outro, isso gera conexão. Então, essa questão que você trouxe das necessidades básicas que acabam sendo transversais é um ponto importante, porque nós temos questões culturais que afetam, e quando eu digo cultural, não apenas de país, enfim, dentro da mesma família tem questões culturais diferentes, mas tem uma base que... E você, sob o seu olhar, qual seria essa base? Olha, eu gosto muito da ideia de nós nos ligarmos aos outros pelas guts, né? Pelas entranhas, por aquilo que é o que está dentro de nós, aquela base mínima que todos temos, eu gosto muito da frase do Jung, enfim, não aceito de cor, mas que é, nós podemos saber todas as técnicas, todas as teorias, mas quando estamos com outro ser humano, que somos capazes de ser uma alma a trabalhar com outra alma. Então, porque essa frase me veio à cabeça quando começamos a falar sobre isso. Eu adoro essa frase. Eu também. Adoro, porque acho que é maravilhoso e expressa aquilo que eu sinto, não é? Ou seja, essa capacidade que nós temos ou devemos ter, de independentemente, achei muito interessante, há uns anos fomos ao 5º Congresso, acho que foi ao 5º Fórum Mundial de Mediação em Crans-Montana, na Suíça. E o Adolfo Braga Neto, que é um mediador de São Paulo, e íamos 3 mediadores daqui, eu e mais 2 colegas, o Pedro e a Martina. E muito interessante, porque um falava inglês, outro falava espanhol, outro falava Martina francês, outro não sei mais. E eu falava português, e dou aqueles lamirés, enfim, o inglês que é quase a língua universal. E foi muito interessante, porque eu fazia exatamente aquilo que tu estavas a dizer. E, portanto, havia, sei lá, não sei alemão, estivemos na Alemanha, demos uma formação na Alemanha, eu não sei alemão, mas pelo olhar, pelo não verbal, pela forma como tu te abres para acolher o outro, pelo riso. Acho que o riso é um elemento de conexão maravilhoso, ok? Não é? Mas é um não verbal. É uma janela, é uma abertura. É uma abertura. E, sobretudo, sinceramente, acho que, sobretudo, esta capacidade que nós deveríamos todos desenvolver de sermos almas a trabalhar com outras almas e de nos conseguirmos colocar, eu não sei se nos conseguimos colocar no lugar do outro, mas pelo menos perceber o que o outro possa estar a sentir, ok? Podermos perceber, por exemplo, não quero ir por aí porque é um tema, mas podermos perceber hoje a devastação que existe na Europa com esta guerra absurda entre
a Ucrânia e a União Soviética, não é? Como é que nós conseguimos sensibilizar-nos com ambos, aqui de facto, com ambos os povos, eu não estou a falar daqueles que dirigem, não é? Com ambos os povos, com esta questão da barragem, com uns, com outros, então, como é que nós nos ligamos ao outro? Eu acho que é por aí, é por nós sermos capazes de ser almas com almas e por termos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e podermos não sentir o que o outro sente, porque eu acho que isso é impossível, mas sensibilizarmos com o que o outro pode ser. Buscar, tentar compreender aquilo que o outro viveu, tentar tirar um pouco as nossas amarras, as nossas... Aquilo que a gente acaba tendo os filtros nos olhares e realmente abrir para isso. Eu tive uma vivência recente, você falou da questão da guerra, nós fomos morar um mês na Bósnia e Herzegovina, e a gente viveu na pele, não o que eles viveram de forma alguma, mas o que era o pós-guerra. Então, assim, as marcas nas paredes, eles deixavam como uma forma de não deixar morrer, de não deixar isso não acontecer de novo. Tive a oportunidade de conversar com um historiador que viveu durante essa época, ele contou a vivência da família dele, e um outro que era criança, ele tinha 3 para 4 anos na época, e ele ficou quase 4 anos dentro de um porão, porque foi quando a única forma que a mãe tinha para tentar proteger, mas ele não estava protegido, porque tinha bombardeio por todo lado, e ele falou sobre a vivência, porque ele é um escritor, ele entrevistou mais de 17 pessoas, e o historiador em específico que eu queria trazer aqui, ele falou assim, justamente isso, não falando do povo da Sérvia, do povo da Bósnia, mas falando que muitas vezes as pessoas acabam colocando da mesma forma, os alemães, e aí taxa os alemães por causa da Segunda Guerra. E aí aconteceu isso, e aí taxa. E ele falou, não, por trás de ambos tem pessoas que não queriam viver aquilo, que estão passando dificuldade de ambos os lados. E ele colocou uma coisa, e aqui eu queria trazer até o seu olhar, Célia. Até que ponto trazer uma vivência dessa para as pessoas numa mesa de mediação ou numa intervisão é algo bom, ou pode parecer que está querendo moralizar, como você bem disse? Vou contar a história e eu quero que você me diga. Essa história me marcou muito. Esse historiador, o que aconteceu? O pai dele estava a trabalho na Alemanha, ele tinha ido visitar os familiares na Turquia. E quando ele estava indo para a Turquia, ele viu os militares chegando. Ele foi naquela fase. E ele estranhou, pegou, gastou o dinheiro que tinha para ligar para os pais e falou, para a mãe, que tinha ficado, a mãe com as irmãs, e ele falou, tem algo muito sério acontecendo, é melhor sair daí, porque está muito sério. E ela falou, não tem para onde ir, vou continuar aqui. E ficou o pai isolado num lugar, ele no outro, e a mãe com as filhas sem comunicação, porque chegou uma hora que não tinha mais comunicação. Então, foram quase 4 anos. E limitação de água, de comida. E ele falou isso. E aí, até que ponto trazer essa reflexão, por exemplo, quem esteja vivendo uma questão familiar, porque essas minhas vivências, elas têm me feito refletir muito sobre o que eu valorizo, a forma como eu valorizo, a forma como eu estou aumentando um problema ou fazendo parte da solução desse problema, enfim. E eu queria saber o seu olhar. Onde entra o que é moralizar e onde entra trazer uma reflexão para buscar ajudar e trazer um ponto diferente, aquela visão realmente helicóptero, de sair um pouco do nosso lugar? Olha, primeiro deixa-me dizer que eu acho que é um privilégio poder de facto estar a fazer tipo, essa road trip pelos vários países, não só por aquilo que tu disseste, não é? Pelas questões culturais, mas pela aprendizagem, pelo contato, pelo crescimento enquanto ser humano que isso nos traz. Eu agradeço todos os dias, eu acordo e falo, muito obrigada, porque isso está sendo algo muito além dos sonhos que nós tínhamos, assim, algo impressionante mesmo. E para a vivência, na minha atuação, eu vejo como eu tenho crescido através dessa vivência. Não tenho dúvidas nenhumas, então acho que isso é mesmo uma oportunidade, uma bênção e parabenizo-te e fico feliz com isso. Em relação a essa questão, repara, nós não podemos, como é que eu tenho a dizer, a mediação não é uma bolha em relação ao que se passa lá fora, isto é, nós na mediação, para além da interação entre aquela rede, seja a família, seja a empresa, seja os trabalhadores, seja na área penal, enfim, para além daquelas pessoas, daqueles mediando,
na mediação, ou na mesa, ou no setting de mediação, nós também temos o contexto e a realidade, ou seja, aquilo que está lá fora. E, portanto, por exemplo, isso fica muito claro em Portugal quando há grandes crises, não é? Quando houve a crise de 98, agora na extrema crise que estamos a vivenciar, fica claro outros países da Europa, sobretudo, enfim, Polónias e por aí, faço parte de uma rede internacional Cross-Border Family Mediation, que tem algumas mediações, também fica muito claro a propósito da fronteira com a Rússia, a proximidade, etc., por aí fora. Então, tudo isso já está. Mesmo que não seja abordado na mediação, já está. Então, eu não creio de maneira nenhuma, aliás, como disseste também muito bem, que a mediação seja para moralizar, não é por aí, para moralizar, enfim, haverá os moralistas, e também moralizar o quê? Cada um moralizará aquela que seja a sua moral, passa a redundância, mas sim de refletir isso. Por exemplo, numa mesa de mediação pode-se fazer a partir, vamos dizer, de um contrato de mútuo, de um empréstimo, por exemplo, para adquirir uma casa. Como é que isso vem? Não sobre uma reflexão sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nem sobre, por exemplo, o Covid, que também teve, mas sim sobre as manifestações que isto traz. Por exemplo, na área do setor automóvel, eu faço muitas mediações também na área do setor automóvel, as repercussões que isso tem a partir de não haver peças, não haver carros para entregar, uma série de outras coisas. Então, o que eu te quero dizer com isso é, esse fora manifesta-se dentro do setting da mediação, refletimos a partir desse fora dentro da mediação, mas não de um ponto de vista, como estavas a dizer, e muitíssimo bem, mas não de um ponto de vista de moralizar, dizer como é errado, etc., mas sim das consequências que isso tem naquelas interações em particular e no que está lá fora, ok? Então, essa individualidade das histórias, ou seja, essa unicidade, talvez seja mais correto, essa unicidade do único de cada um de nós e das nossas histórias, isso sim está sempre presente na mediação. Não é, bom, as empresas do setor automóvel são assim, não. É esta empresa, neste momento, nestas circunstâncias, o que é que acontece? Todos os trabalhadores estão assar. Também não é isso, não é o... Sempre. Exatamente. Não é essa generalização. Todos os trabalhadores são assim, todas as empresas são assim, todos os bancos são assim, todos os funcionários públicos são assados, todos os mediadores são desta forma. Okay? Todos esses retira essa individualidade. Se retira essa individualidade a cada um de nós, também nos põe na amálgama da generalidade. Okay? Então, isso no setting da mediação reflete sobre este ponto de vista. Muito interessante a história que tu narraste, não é? Porque na mediação, exatamente, não se poria, os alemães são todos assim, ou os polacos são todos assim, ou os húngaros são todos assim, ou os portugueses, que é uma coisa que também adoro, são todos assim, ou os brasileiros, mas sim naquela situação em concreto, o que aconteceu, como foi sentido aquelas pessoas, como, enfim, tu estavas a contar essa história de vida e, não é? E há um aperto no nosso coração de pensar nisso, ok? Então, não é uma generalidade, os americanos são todos isto, ou os russos, por exemplo, os russos, ou, infelizmente, como sabes, vivemos agora uma atualidade, os sírios são todos desta forma. Depois a coisa baralha um bocado quando é um sírio cristão. Espera aí, então já não é muçulmano. Como é que a gente encaixa nesta narrativa oficial? Bom, isto para dizer, no setting da mediação, isso vem atendendo àquela interação em particular, aquelas pessoas falarem sobre elas, da vida delas, da forma delas, e o fora, enfim, entra na mediação, desculpa por esta via, naturalmente. Perfeito. E nessa linha ainda da reflexão, queria entender aqui, na sua visão, o que pode agregar a um teste de realidade, por exemplo, para uma questão familiar, fazendo de novo a mesma questão, essa família viveu isso, não com o intuito de comparação, de diminuir o que as pessoas estão vivendo, não é isso, mas no intuito de fazer um teste de realidade, que se em outras circunstâncias, aquilo que está sendo discutido seria com o peso que está sendo discutido. Não sei se eu me fiz entender.
Hum. Não, claro, eu acho que sim. Pelo menos eu entendi algo, não sei. Este é o grande tricky, não é? Da comunicação humana, não é? Entre o que tu dizes e o que eu ouço, o que eu acho que ouço e o que tu achas que tu dizes, vai uma enorme diferença. Eu creio, eu creio que sim, que entendi, não é? Então, sim, não é uma questão de comparação, como tu estavas a dizer, não é uma questão de julgamento, não é uma questão de porque é que esta é assim, porque é que não fizeste assado, porque é que não sei o que mais, ou o que é que isto tem a ver com outra família que tenha vivenciado algo semelhante, mas é isso sim, o que está lá fora, por exemplo, o que é que, nós temos muitas situações dessas, o que é que, por exemplo, um casal que seja um russo e uma ucraniana, ou vice-versa, não é? O que é que, ou mesmo ucranianos, né, que estão separados, nós temos muitos em Portugal, por toda a Europa, e que os maridos, realmente as mulheres, os maridos ficaram a combater. O que é que isso não é, sei lá, a Natália ou a Olga, enfim, são dois casos, naturalmente nomes que foram adaptados ao português, né, mas a Natália e a Olga, o que é que elas vivenciam com os maridos que estão na Ucrânia, que não é a mesma coisa, não é a mesma história. Então não é por comparação entre eles, nem por comparação com o que está lá fora, é o que é que cada uma delas, nessa história de família, e cada uma dessas famílias, uma vez que estávamos a falar da familiar, que cada uma vivenciou e que repercussões aquilo teve na sua história. Que é algo bem mais... dos vestidos ou das calças, não é? Bem mais próximo do corpo de cada uma daquelas famílias, não é? Na generalidade, não é? Não é as consequências, por exemplo, que a guerra trouxe para estas famílias, é o que é que aconteceu nesta em concreto, como foi, como se sentiram, como foi feito, o que é que querem fazer para o futuro, por aí. Não é? Não, perfeito. Que vai um pouco, acho que na linha, por exemplo, de tentar trazer algo que já viveram e a forma como superaram aquilo para de repente poder replicar agora, por exemplo. Falando de questão familiar, me veio agora à mente. Bom, mas Célia, a gente poderia ficar aqui horas falando, porque é um tema assim que Ótimo. eu realmente sou apaixonada, você também é apaixonada, dá para ver ao falar. E eu acredito que a gente tem muito a se desenvolver diariamente, mas para isso precisamos estar abertos, não achar que somos donos da razão e, não, isso eu sei, e pronto, é assim que funciona. Então, é algo que essa vivência que eu estou podendo ter agora tenha, nossa, feito eu dar conceitos, questionar outros e realmente refletir sobre coisas que eu acredito que vem para agregar muito aqui. E dentro da intervisão, é isso, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem os seus filtros, os seus valores, a sua forma de atuar. Então, essa junção pega muito, cria algo novo, completamente diferente, pode trazer percepções para agregar, ainda que eu não venha aplicar aquilo exatamente como o outro fez, mas aquilo mexeu, ou fez refletir, ou de repente da próxima vez eu testo uma coisa diferente. Eu acho que aqui mora a riqueza do grupo. Mora Completamente, sim. essa questão. Então, parabéns por todo o seu trabalho que você vem realizando. Espero que esse encontro, ou melhor, eu tenho certeza que esse encontro vai pelo menos fazer as pessoas refletirem, quem assistiu até aqui. Vai ficar aí uma pulguinha. De realmente, poxa, deixa eu pensar, deixa eu, quem sabe, experimentar algo relacionado a isso. E para quem não é da área, refletir como aplicar isso dentro da área, para ter uma troca dessa, ou até multidisciplinar, que aqui também entra questões muito bacanas, que nós, dentro da mediação, acabamos tendo, porque nem todos são do direito, nem todos são psicólogos, nem todos são da área social. Então, aqui já traz esse olhar diferenciado. E Célia, para assim, fechar com chave de ouro esse encontro que foi muito rico, que conselho você gostaria de deixar para quem está nos escutando aqui? Pode ser sobre o que vier aí. Olha, amor, eu gosto pouco de dar conselhos, sabes? Acho que isso parte muito, lá está, da minha subjetividade, mas partindo do teu repto, o que é que eu posso propor como reflexão para quem é mediador? Que seja permanentemente um indagador, um questionador. Como disse há pouco, eu gosto muito funciono muito por imagens e, portanto, eu vejo sempre o mediador como um enorme ponto de interrogação, partindo sempre, como tu disseste agora, de uma
perspectiva de eu não sei da vida daquelas pessoas, daquelas interações, daquelas empresas, não sei nada. Qual é como é que eu ia dizer, qual é o tupete, se eu posso dizer assim, de eu achar que sei mais do que os outros. Ou que faria Então, para diferente quem é se mediador, eu estivesse, porque isso a gente escuta, nossa, exato, eu no seu lugar, peraí, mas como é que você sabe? Porque para estar no meu lugar precisei passar por várias coisas. Não é uma situação isolada. exatamente, exatamente. Exatamente, por isso é que te dizia há pouco, a propósito de, bom, continua ou não continua na mediação, é individual porque é todo esse caminho. Então, para quem é mediador, que seja capaz de se questionar sempre, seja um permanente questionador de si próprio, da vida, e que tenha a capacidade, talvez a humildade, de perceber que nada sabe sobre a vida dos outros e que é muito tupete, é muita soberba querer saber algo em 5, 10 com aquelas pessoas que viveram uma vida inteira com elas. Para quem não é mediador, e até lembrando ontem uma intervenção da senhora bastonária da Ordem dos Advogados em Portugal, que se informe primeiro sobre o que é mediação, antes de, eventualmente, emitir opiniões sobre como a mediação vai retirar trabalho, isto ou aquilo. Sendo que a mediação é não alternativa, mas complementar. E se olhássemos para a história da humanidade, então a mediação seria, ou os tribunais, se quiserem, seriam alternativa à mediação, porque antes dos tribunais já havia pessoas e já falavam sobre as suas interações e os desafios nas suas interações. Então, para quem não é mediador, tenha curiosidade, procure saber o que é, porque é essencialmente, do meu ponto de vista, alguém que cria um espaço de segurança e de confiança para que as pessoas sejam quem são, possam falar sobre si mesmas, sobre as suas interações e querendo possam programar o seu futuro. Então, seria esta a proposta de reflexão para quem é e para quem não é mediador. Perfeito. Que encontro maravilhoso, Célia. Muito obrigada pela sua partilha, riquíssima. Estou aqui com a cabeça pegando fogo, refletindo sobre vários pontos que você trouxe. E, por último, fica qual indicação de livro, filme, pode ser relacionado com o que a gente conversou ou que tenha tocado de alguma forma? Olha, sobre livros, há uma série de livros no que diz respeito à intervisão. Sobre mediação, há milhares, não é? Milhares, não sei se milhares, mas há muitíssimos. E já bastantes em língua portuguesa, felizmente, devido aos autores brasileiros, ou que escrevem em português a partir do Brasil. E, portanto, há uma série deles, eu abstenho de falar sobre eles, vou focar só na intervisão. Acho que os livros de Paulo Freire, que não são naturalmente sobre mediação, mas sobre intervisão, os livros do António Damasio sobre as questões emocionais e como é que elas, até neurologicamente, se apresentam na área na psicologia e noutras áreas, a intervisão é algo absolutamente comum, imprescindível. Não há profissional que seja profissional sem poder passar por estas questões. Então, na área da psicologia, também há uma série de livros em que se trabalham as questões de intervisão na prática, a prática da análise sobre a prática clínica, por aí fora. Portanto, nesta área há uma série também de livros. Em relação a filmes, para mim toca-me em especial um filme que é muito conhecido já de todos, que é a História de um Casamento, e que, mais do que o filme em si, me toca a parte inicial, em que supostamente eles estão com o mediador. E queria trazer este filme, porque ele é muito falado nas formações e pelos mediadores, mas aquela parte inicial da intervenção do mediador é tudo aquilo que o mediador não deve ser. Mas sim o resgate do protagonismo de todos nós que aquele casal depois acaba por fazer. Então, este filme, que todos conhecemos, mas que normalmente tendemos a olhar só para a parte da autorresolução das questões por eles próprios, depois passarem por advogados e tribunais, eu gostaria de focar que há um momento inicial, que é o momento da mediação, e que aquilo não é
mediação, pelo contrário, até traz bastantes consequências, mas sobretudo o resgate do nosso protagonismo. E era isso que eu queria deixar, até porque fiquei muito mobilizada ontem com a entrevista da senhora Bastonário, que defendeu dos advogados lindamente os seus associados, mas dizer que há uma privatização da justiça quando se recorre à mediação é não saber, sinceramente, que a mediação não serve para isso, mas sim para que nós sejamos os protagonistas, todos nós cidadãos da nossa vida, com o auxílio de outros e também não excluindo a presença dos advogados. Então, deixaria para reverem este filme sob este outro viés, enfim, se quiserem, naturalmente. Perfeito, Célia, adorei as indicações, muito obrigada. Agradeço também a todos que nos assistiram até aqui. Se ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que o que eu não souber, eu vou chamar a Célia para ajudar a responder. Ou a refletir, ou a questionar, né, Célia? Porque nem sempre temos todas as respostas. Normalmente não temos todas as respostas, é uma construção mesmo. Obrigada pelo seu tempo, que conversa deliciosa, e com certeza vai realmente tocar muitas pessoas através desse encontro aqui. Obrigada, Célia. Obrigada eu, Alex. Até breve, boas passagens, boas aprendizagens e para todos nós, se possamos ser cada vez mais os agentes que queremos, de mudança que queremos ver no mundo, para tornarmos o mundo mais pacífico e mais humanizado. Perfeito. Já aproveita quem está aqui nos assistindo, compartilha com outra pessoa. Vamos juntos aumentando essa rede do diálogo, da colaboração, da reflexão, do questionamento, que realmente é transformador. Eu digo que é um divisor de águas, quando a gente começa a aplicar isso no dia a dia, a realmente ter esse olhar para dentro, porque a gente só consegue pensar como mediador em relação a ajudar o outro se internamente estamos trabalhando, porque senão a coisa não flui. Então é muito importante esse trabalho contínuo. Obrigada e até o próximo vídeo.